Tribunal decide manter Helena Taipo em prisão preventiva. Atanásio Ntumuk garante que nenhuma multinacional foi alvo de ataques armados. Silva Dundur lança exposição de pintura com 51 peças. Olá, boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. O ministro da Defesa garante que as multinacionais estão a operar normalmente em Cabo Delgado e não têm sido alvo de ataques armados. Atanásio Ntumuk afirma que a Anadarko suspendeu algumas obras em Palma porque tem razões internas. Em fevereiro passado, a multinacional norte-americana Anadarko suspendeu obras em Palma, alegando ataques por homens armados que vêm aterrorizando a província de Cabo Delgado. Para o titular da pasta de defesa, a desculpa da Anadarko é uma falácia, até porque nenhuma multinacional tem sido alvo de ataques armados. A empresa que sabe por que pararam, porque desde nunca houve problema da circulação normal das viaturas. Nunca, e nunca fizemos escolta. De Pemba, Mocimba da Praia, Palma. Agora, isso deve ser um problema interno. Ntumuk diz também que, apesar da coordenação com outros países para acabar com os insurgentes no norte, o executivo ainda não tem nenhuma informação sobre a origem e motivações dos atacantes, quase um ano e meio depois de ter acontecido a primeira investida contra bases da polícia em Cabo Delgado. Até que não temos nenhuma informação. Mesmo os capturados nunca disseram quem é o seu patrão. Portanto, não temos nenhum. O ministro da Defesa falou também da aterragem de emergência do helicóptero das Forças Armadas em Moeda, avançando que a equipa de peritos que tinha sido enviada ao local chega este domingo a Maputo. Atanásio Ntumuk falava após conferir posse a 2 brigadeiros, nomeadamente Abel Zikai, que veio ocupar o cargo de comandante da Escola de Sargentos, Alberto Chipante, e Albino Mandlati, nomeado ao cargo de diretor de Serviços Sociais das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. A estes, o governante exigiu gestão criteriosa dos recursos e dinamismo nas suas atividades. A Assembleia da República aprovou hoje, na generalidade e por consenso, a proposta de lei que aprova o regime excepcional de perdão de dívidas tributárias. Com a lei, o governo vai perdoar mais de 23 bilhões de meticais referente a multas e juros de mora contraídos até dezembro de 2018. O governo devia cobrar pouco mais de 46 bilhões de meticais em dívidas tributárias, acumuladas até finais do ano passado. Entretanto, deste valor espera recuperar mais de 22 bilhões de meticais referentes a impostos. Por outras palavras, os impostos acumulados até dezembro passado, por diversas razões, deverão ser pagos, perdoando-se apenas as multas, os juros de mora e demais acréscimos legais. Os 46 bilhões de meticais total da dívida em alusão resultam de impostos nacionais, autárquicos e incumprimentos de outras obrigações, segundo explicou o ministro da Economia e Finanças, Adriano Maliano, ao Parlamento. Reagindo à proposta do Executivo, as 3 bancadas parlamentares disseram que o perdão das dívidas tributárias vai estimular os contribuintes devedores. A regularização das dívidas deverá ser feita no prazo de 1 ano, contando a partir da vigência da lei sobre a matéria. Carlos Agostinho do Rosário reprova o modelo de casa proposto pelo governo do distrito da Maganja da Costa à população alojada no bairro de reassentamento de Sopa. O primeiro-ministro sobrevoou o distrito da Maganja da Costa para se inteirar da situação real da população afetada pelas inundações. Carlos Agostinho do Rosário escalou o bairro de reassentamento de Sopa. Foi apresentado a casa modelo pelo governo distrital. O primeiro-ministro reprovou. Este não pode ser modelo. Não pode ser modelo. Não podemos ser nós a mostrar aquilo que eles não devem fazer. Até podem fazer, digamos, modelos diferentes. Este aqui é o começo, esse é o senhor, mas quando tivermos mais capacidade, vamos fazendo melhor. Mas como é que vocês dizem que este é o modelo? Só a altura. Quer dizer, o pé direito, quer dizer, não pode ser nem assim. Para uma criança você não entra. Como é que você pensa que é um modelo? A área é muito pequena também e acho que Que era uma maneira de apoiar as pessoas. Não, mas apoiem bem. Apoiem bem.
O primeiro-ministro inteirou-se igualmente sobre a questão de água e saneamento. Onde é que é a água, o furo de água? Vamos beber água de onde? A água temos filtros de tratamento em todas as famílias. Onde é que é isso? São individuais, familiares. Sim, familiares. E o futuro? Sim. Como é que é? Não, no futuro... Isso é ressentamento, já? Sim, é ressentamento. Claro, mas tem tudo isso é uma visão como isso. Iremos ter já o plano todo. Sim. Onde vão as coisas acontecendo calmamente. Sim. Acho que o distrito não está a fazer bom trabalho. No Landinho já temos furos de água, só aqui. Onde é que há furos de água? Landinho, no reassentamento. E aqui? Aqui onde é que para ficar? Temos esses filtros. Ficaram onde? Filtros é um assentamento provisório, mas este aqui vocês dizem que é definitivo. Já tem um sítio preparado para isso. Sim. Entretanto, um técnico do INGC indicou ao primeiro-ministro que problemas de vias de acesso estão a condicionar a entrada das máquinas para a abertura de poços neste bairro de reassentamento. Por outro lado, o primeiro-ministro visitou o centro de reassentamento de Namacurra e não gostou do que viu. Todas as questões levantadas pelo primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário e as autoridades não tiveram respostas satisfatórias. Esta quinta-feira, o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário visitou o novo centro de reassentamento de Gogodane, localizado no distrito de Namacurra. Aqui ficou claro que algumas famílias estão a retornar às zonas de origem, dificultando o trabalho das autoridades. Quero referir que há sempre aquele fenômeno, chegar aqui às 154 famílias, olhando só o cenário. As 150 famílias, provavelmente, alguns já começam a ter aquele regresso a Samaria, que é a zona de risco onde foram resgatados. Mas para a retoma da vida, o que se fez é colocarmos aqui, tem um talhão, tem a lona para ir fazendo um abrigo provisório, enquanto depois pensa-se fazer uma coisa melhorada. Já temos... Há quanto tempo estão aqui as pessoas? Estão aqui pelo menos há mais de 2 semanas. Mas 2 semanas já? Sim, saíram da escola para aqui. 2 semanas já podiam estar assim, com outro visual. Sim. Estão com uma situação quase igual àquela que estiveram no centro de acomodação. O primeiro-ministro não gostou de ver a forma como está a evolução da zona de reassentamento de Gogodane, criado há 10 dias, e por isso chamou a atenção para o governo distrital inverter o cenário. Já começaram a fazer as suas pequenas casas e nós estamos a ajudar através do... Essa casa aí, onde é que é? Quem que já fez a casa dele para poder ver? Bom, ainda está em construção. Podemos ver mesmo daquele lado. Quer ver uma chamba, quer ver a casa dele, quer ver a vida a voltar para normal. Sim. Excelência, as machambas, eles não fazem aqui. Sim, eles fazem neste lado do Maulate. E estão comendo como o quê? Bom, eles já receberam produtos para 15 dias. Eu quero saber como é que vocês recebem comida, como é que distribuem, como é que chega às pessoas. Não, chamam. Sim, chamam um por um, temos lista, então cada um começa já a apontar. Eu quero ver isso. Posso ver? Os produtos, onde cozinham, tudo, mas como é que chegam as pessoas? Podemos ver alguns produtos que já recebemos. Sim. Onde é? Podemos ver. Mas agora, dessa vez, mas foi na semana passada. No centro de reassentamento de Gogodane estão parcelados 154 talhões para igual número de famílias. Já na província de Sofala, mais 4 escolas vão reiniciar com as aulas na segunda-feira. Tal fato acontece depois de as vítimas do ciclone Idai terem deixado os mesmos para as suas zonas de origem. Tendem a reduzir o número de escolas ocupadas por vítimas do ciclone Idai na Beira. Nesta quinta-feira, mais de 300 pessoas que estavam acomodadas em 4 escolas foram encaminhadas pelo INGC às suas zonas de origem, depois de terem recebido kits básicos para 15 dias. Estou feliz por voltar em casa. E a senhora vive com quem? Vivo com meu marido e meus filhos. Quantos filhos tem? Tenho 4 filhos. Comida já recebi. Recebi feijão, arroz, farinha, manta, já recebi. Aguentar alguns dias para alimentar as famílias e também vou no buscado. Sim. E do tempo em que esteve aqui, como é que foram os dias aqui para si? Os dias foram bons. Comemos bem, tudo legal. Com a libertação de mais escolas que acolheram várias pessoas, as aulas retomarão de forma normal
embora este processo já se tenha verificado em algumas escolas nos distritos de Dondo e Nhamatanda, onde também o ciclone devastou vidas e bens. É possível resolvermos várias questões ainda dentro deste trimestre. Significa dizer que, a posterior, nossa expectativa é de que nós comecemos a todo gás a 100% o segundo trimestre juntos. O esforço que temos de fazer é de resolver os problemas ainda dentro deste trimestre. Vamos fazer as nossas monitorias. Como disse, há distritos, o distrito de Nhamatanda sofreu muito, mas está a ter uma recuperação espetacular. Está a ter uma recuperação espetacular em termos de reconstrução da sua rede escolar, em termos de empenho. Mais do que retomar com as aulas, é pertinente reabilitar escolas. O diretor provincial da Educação e Desenvolvimento Humano, Manuel Descamice, garantiu que já há apoios de várias organizações e singulares para que este objetivo se realize. O arcebispo da Beira, Dom Cláudio Dalla Zoana, exortou hoje aos beirenses e aos moçambicanos em geral no sentido de servirem-se da Semana Santa para encarar o dia a dia com solidariedade. O arcebispo da Beira, Dom Cláudio Dalla Zoana, pediu nesta quinta-feira aos moçambicanos, por ocasião da Páscoa que será assinalado no próximo domingo, para priorizarem a solidariedade e porem de lado os interesses pessoais, partidários e religiosos, por forma que os interesses comuns sejam os alicerces da construção de uma sociedade sólida, e apontou a união em torno do ciclone e os avanços nas negociações em busca de paz como um exemplo a seguir. Por de lado as diferenças, aquilo que necessariamente temos, opiniões diferentes, visões também diferentes, e consertar, consensuar um caminho. Isto vale seja para a reconstrução da cidade, das infraestruturas, mas também para a reconstrução do tecido social do nosso país. Então, parabéns para este passo que foi dado na segunda-feira com a apresentação das listas, e devemos continuar neste caminho, reforçando este caminho, procurando a unidade. Todos devemos tirar lição da Páscoa e da situação que o povo está a viver neste momento. Não deixar cair os braços em frente das dificuldades, mas segurar a mão um do outro para juntos avançarmos e construirmos uma sociedade melhor. O arcebispo lembrou depois as mortes e destruições provocadas pela passagem do ciclone Idai e inundações na região centro do país. Se este sofrimento, esta situação tão pesada que estamos a viver for enfrentada com as mesmas atitudes de Cristo, com uma atitude de amor, de interesse pelos irmãos, poderá ser transformada e também, então, poderá ser uma semente que dá uma vida nova. A nossa cidade da Beira poderá até tornar-se mais bonita, com infraestruturas melhores. As nossas casas talvez poderão ser reconstruídas, mais resilientes a estas calamidades naturais, e poderemos ter algo ainda de melhor daquilo que perdemos com este ciclone. Helena Taipo vai continuar em prisão preventiva. O juiz de instrução criminal do Tribunal Judicial da cidade de Maputo decidiu hoje que a antiga ministra do Trabalho e ex-embaixadora de Moçambique em Angola vai responder o processo em regime de restrição de liberdade. Sorridente, ar despreocupado e com seu habitual traje de capulana. Esta é Helena Taipo, prestes a entrar para a audiência de legalização da sua detenção, no âmbito do processo em que é acusada de ter recebido mais de 100 milhões de meticais em subornos, desviados do Instituto Nacional de Segurança Social em 2014. A antiga ministra do Trabalho
e ex-embaixadora de Moçambique em Angola, chegou pouco antes das 9 horas ao Tribunal Judicial da cidade de Maputo, tendo permanecido mais de 1 hora na cela de espera até o arranque da audição por volta das 10 horas e 30 minutos. Os familiares queriam acompanhar o processo, mas foram logo esclarecidos que tratava-se de uma sessão fechada. A audição durou quase 3 horas. À sua saída da sala, depois das 13 horas, o semblante já demonstrava preocupação. Logo depois, saía também o advogado, mas sem interesse em falar para a imprensa. Só queríamos saber qual foi a decisão. É secreto. Façam de conta, conheçam o direito também, não é? Aguardem lá. Quando chegar a vez da publicidade, vamos dizer, não é? Mas qual foi a decisão? Que o juiz já chegou a alguma decisão? Quem toma a decisão é o juiz, não sou eu. Já tomou? Eu não sou porta-voz do tribunal. E já tomou a decisão? Já tomou. Em seguida, Lúcio Sumbana era também levado à sala de audições da 6ª Secção Criminal do Tribunal da cidade. A audição do empresário, apontado como gestor de uma das empresas que pagou subornos à antiga ministra, durou mais de 2 horas e a sua saída, nenhuma decisão tinha sido tomada. Helena Taipo foi levada pela 2ª vez ao juiz e desta vez levou menos de 30 minutos para deixar o local. O advogado, permanecia um homem com aversão à imprensa. Eu penso que vai ser decidido. Quando é que quer dizer? Eu não vou dizer quando, né? Mas hoje é o último dia em termos de prazo legal para legalização ou não da detenção. Significa que hoje deve sair uma decisão. O advogado aqui sou eu, né? E qual é a expectativa? Pronto, obrigado. Mas a STV soube de fonte próxima ao processo que o juiz de instrução criminal decidiu manter a prisão preventiva da ex-embaixadora. Quanto a Lúcio Sumbana, fontes da STV indicam que há possibilidades dele sair em liberdade mediante pagamento de caução. Helena Taipo deixou o tribunal por volta das 18 horas, acompanhado por agentes da polícia e oficiais de justiça. Enquanto isso, a irmã da ex-governante tentava com uma capulana impedir que Helena Taipo fosse filmada. Este foi muito mais longe. A diretora do Gabinete Central de Combate à Corrupção, Ana Maria Gem, está a ser vítima de ameaças de morte feitas por pessoas até aqui desconhecidas. Citada pelo jornal Notícias desta quinta-feira, Ana Maria Gem disse que as ameaças começaram a ganhar intensidade no domingo, tendo atingido níveis alarmantes na terça-feira. Seguimos com outras notícias. A Sala de Paz diz que o ciclone Idai no centro do país e ataques armados em Cabo Delgado podem comprometer o recenseamento eleitoral e o processo de votação. Assim, a plataforma da sociedade civil apela às autoridades a prestarem atenção especial a estas zonas. O recenseamento eleitoral arrancou a 15 de abril em todo o país. E desde a fase de preparação, a plataforma de observação eleitoral Sala da Paz esteve sempre atenta ao processo. Assim, envolvidos 3 dias, a Sala da Paz constatou que os efeitos combinados do ciclone Idai e cheias no centro do país e os ataques em Cabo Delgado estão a comprometer a realização do recenseamento eleitoral e apresentou os números. Na província da Zambésia, a plataforma verificou que nos distritos de Namacura, Magaja da Costa, Nequadala, Quilimane, Pebane, Mucuba, Xindi, Mopeia e Luabo, onde existem 1.144 postos de recenseamento, 100 destes foram destruídos, o que corresponde a um total de 8,64% dos postos. Em Sofala, existem nos distritos de Beira, Buzi, Dondo, Moasa e Nhamatanda 425 postos de recenseamento e destes 139 ficaram destruídos, o que corresponde a um total de 32,71%, sendo que esta foi a província mais afetada. Já em Manica, concretamente nos distritos de Macate, Mussuriz e Sussundenga, existem 433 postos de recenseamento e 11 destes foram destruídos, o que corresponde a 2,54%. Ainda na zona centro, a província de Tete foi a menos afetada, sendo que apenas os distritos de Macanga e Chifunde, onde existem 425 postos de recenseamento, todos estão operacionais. No que diz respeito a Cabo Delgado, a plataforma Sala da Paz ainda não tem dados, mas assegura que a situação de ataque está a comprometer o recenseamento eleitoral. Em relação a Cabo Delgado,
É preciso que se encontre alguma solução, é preciso que se identifiquem estes atacantes que estão a inviabilizar o desenvolvimento, estão a inviabilizar também este processo eleitoral e se possível, se dialogue com eles de forma que isto possa ser muito rapidamente ultrapassado. Para as zonas afetadas pelo ciclone Idai, a plataforma da sociedade civil propõe a recalendarização do recenseamento eleitoral para evitar que alguns cidadãos sejam excluídos do processo. Pode ser na última semana, o recenseamento pode ser feito em uma semana, desde que todos se concentrem nesses pontos. Portanto, não é necessariamente o adiamento, mas é o reforço das condições, da melhoria do padrão de vida das pessoas, porque as pessoas não estão instáveis, não estão em condições de aderir a um processo eleitoral quando a sua vida está fortemente condicionada pelas vicissitudes, pelo IDAI e por aí fora. Em todo o país, a Sala da Paz constatou atrasos na abertura de postos de recenseamento e o uso de cartazes e panfletos com datas geradas para a educação cívica pelo STAI. O ciclone Idai fez 339 vítimas mortais no Zimbábue e 347 pessoas são dadas como desaparecidas. O governo daquele país diz que, em consequência do ciclone, cerca de 2.500 pessoas tiveram que ser deslocadas para as zonas seguras. A informação foi tornada pública pela ministra zimbabueana para Assuntos Sociais durante a celebração dos 39 anos da independência daquele país, efeméride assinalado a 18 de abril de cada ano. That were buried in Mozambique. So those are the numbers that we have. But I think as time goes, we will definitely be discovering some people who went missing and establish how many died and how many disappeared in the cyclone. Dos 339 mortos registrados no Zimbábue, 159 foram arrastados pelas águas para Moçambique, onde foram enterrados. O governador de Manica disse que o seu executivo fará o que estiver ao seu alcance para apoiar aquele país que o considera irmão. Estamos a falar dos mesmos desafios. Daí este último que nós tivemos há pouco tempo, que é o desafio que se abateu na nossa província de Manica, que também se abateu aqui, que foi o ciclone Idai. E nós também viemos cá, e justamente porque reconhecemos o papel que a província de Manicalândia e também do país Zimbábue de maneira geral prestou assistência muito multiforme às vítimas do ciclone Idai no nosso país e na nossa província de Manica. Apesar do luto provocado pelo ciclone Idai, os zimbabueanos celebraram a passagem do Dia da Independência, recordando a batalha travada para livrar-se do julgo colonial britânico. Carlitos Kadange, no Zimbábue. Convido a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. De volta ao Jornal da Noite. O ministro da Cultura e Turismo, Silva Dunduro, apresentou hoje ao público a sua mais recente exposição de pintura intitulada Mulheres Guerreiras. A individual, constituída por 51 peças, contou com a presença do Presidente da República, Filipe Nyusi. A cor e textura das capulanas dão vida às mulheres guerreiras de Silva Dunduro. A exposição individual do Ministro da Cultura e Turismo percorre pelo universo das mulheres representadas de várias formas e facetas. A mulher é o centro, é o epicentro da sociedade, é ela quem educa, é ela quem socializa, é ela quem participa em todos os processos de produção. É ela que nos dá até estabilidade emocional. Nas telas do multifacetado artista nota-se mais a presença de mulheres domésticas. Mas porquê? Dunduro explica. Quando comecei o tema, eu disse que não ia pintar a mulher fó bem fó. Eu ia pintar aquela mulher simples que senta debaixo de uma esteira, que busca água de fontenário
que pega na sua enxada à busca do pão, que se coloque debaixo das varandas para secar a roupa, para vender alguma coisinha. É essa mulher que me dediquei. A cerimónia de inauguração da exposição contou com a presença do Presidente da República, Filipe Nyusi, que prestigiou o anfitrião por mais um trabalho em prol da cultura moçambicana. Numa conversa que tive com ele, até foi na Ponta Malungano, perguntei por que não pintava. Ele disse que estava pintado. Então quando que vai expor? Acho que ele tinha medo de eu lhe demitir. Esta exposição, intitulada Mulheres Guerreiras, é um convite que o artista Silva Dunduro nos faz neste mês da mulher moçambicana para uma vénia à mulher por todo o percurso que marca no cotidiano das mulheres, prenhe batalhas, mas que a esperança e o olhar de certeza da vitória as mantém na insistência e na persistência. Neste sentido, acarinhar esta exposição é também prosseguir na homenagem aos homens e mulheres que tombaram vítimas de catástrofe da região centro do nosso país. Para dar mais suavidade à exposição de pintura e levar a contemplação do ser, sem a qual a humanidade não existiria, a soprana Stella Mendonça encantou o público presente. No segundo dia de visita à província de Cabo Delgado, a primeira-dama inaugurou uma escola primária completa. Isaura Nyusi visitou uma associação de apoio às crianças órfãos. Isaura Nyusi esteve esta quarta-feira no distrito de Mikufi, onde primeiro visitou a Associação dos Amigos da Criança Órfã e Vulnerável e que atende mais de 163 menores em situação de vulnerabilidade no posto administrativo de Murebwe. A gente faz atividades em prol do desenvolvimento da vida, da vulnerabilidade da criança, isso em 7 áreas: educação, saúde, habitação, alimentação e nutrição, direitos de criança e agricultura. Depois inaugurou a escola primária completa da aldeia de Ngoma com 9 salas de aula, capacidade para 700 alunos e que custou cerca de 27 mil euros financiados pelo Grupo Renco no âmbito da sua responsabilidade social. O que tentamos fazer quando vamos trabalhar num país estrangeiro é criar um relacionamento em que todos nós ganhemos alguma coisa. Uns anos atrás, estudávamos embaixo das árvores, as crianças no chão. Hoje em dia já estamos em cima das carteiras, dentro das salas de aulas. Falando a centenas de populares no comício que orientou na aldeia de Ngoma, Isaura Nyusi agradeceu aos financiadores da escola e explicou que a mesma não deve servir apenas para as crianças. Sim, nós exortamos as nossas mamás, papás, a inscreverem-se no processo de alfabetização e educação de adultos nesta escola que hoje entregamos para o melhor acompanhamento de ações de desenvolvimento no distrito, província e do país em geral. Na ocasião, a Fundação Rizuana Dotia ofereceu 2.500 kits escolares a igual número de estudantes da escola. Vivem na aldeia de Ngoma mais de 2.700 pessoas. Entre outras coisas, faltam na aldeia de Ngoma todas as redes de telefonia móvel. Ainda nesta quarta-feira, Isaura Nyusi visitou a Associação das Mulheres Empreendedoras em Mikufi, com as quais interagiu durante vários minutos. A Agência para a Promoção de Investimento e Exportações encoraja as empresas a anteciparem-se na capacitação e organização para o fornecimento de bens e serviços a projetos ao longo do corredor de Nacala. A Agência para a Promoção de Investimento e Exportações refere que no corredor de Nacala, na província de Nampula, há um grande potencial e muitos recursos que poderão atrair projetos
como é o caso da pesquisa do petróleo no distrito de Angoche. Olhando para os recursos que Nampula ou o corredor oferece, não só em termos da agricultura, em termos do turismo, em termos de pesca, em termos de recursos naturais. Temos grandes projetos, portanto, em implementação, temos grandes projetos em perspectiva, portanto, estou a falar da pesquisa de petróleo em Angoche, portanto, é um desafio enorme. Com efeito, a APEX está a levar a cabo um projeto de ligações empresariais para o fornecimento de bens e serviços. É preciso antecipar, é preciso começarmos a formar. Portanto, o objetivo é mesmo capacitação empresarial. E quando falamos de ligações empresariais, estamos a falar de fornecimento de bens e serviços aos pequenos, médios e grandes projetos. Portanto, este é o objetivo deste encontro. O projeto, que iniciou em 2018, tem a duração de 3 anos e está orçado em $1 milhão. Problemas de fornecimento de água potável no distrito de Manhis, em Nhambane, neste caso, pode ter dias contados, visto que o FIPAC está a aumentar o número de furos naquela província. No terreno, o roncar desta máquina e homens em movimento denunciam um trabalho de perfuração de furos para aumentar a capacidade dos sistemas já existentes para mitigar as constantes restrições no fornecimento do precioso líquido neste distrito municipal da Machixe. Com essa abertura de 4 furos, o que vai acontecer é que vamos diminuir a quantidade de água que era produzida pelo Nhanombe e alimentava a zona cimento. Vamos incrementar a zona cimento com os furos e aquela água que abastecia a zona cimento através do rio Nhanombe vai passar a alimentar os pares Eduardo Mangane, estou a falar de Malane, estou a falar de Macupu. Indiretamente posso dizer que toda a cidade da Machixe, este projeto vai beneficiar toda a cidade da Machixe, mas de uma maneira indireta, mas vai se sentir mais o centro da cidade. A direção do FIPAG neste distrito disse estar ciente de que, com a abertura de mais 4 furos, ainda não será suficiente para responder às reais necessidades dos consumidores. Só para responder à situação atual, sem contar com novas ligações, nós precisamos de cerca de 15 mil metros cúbicos ao dia. E neste momento, com o incremento dos 4 furos, vamos subir para 12 mil. Então vamos continuar com um déficit mais ou menos de 3 mil metros cúbicos ao dia. Mas não significa que vamos resolver na totalidade e todos os bairros passarão a ter água 24 horas. Vamos continuar sim, com restrições, com abastecimento alternado, mas com uma tendência de melhoria. Atualmente, apenas 14 dos 17 bairros daquele distrito já beneficiarão da expansão da rede de abastecimento de água potável pelo FIPAC, estando o desafio para mais investimentos, de modo a que este líquido vital possa jorrar 24 horas nas torneiras dos utentes. Convido a um breve intervalo, mas antes a previsão do estado do tempo para amanhã, sexta-feira santa. Na zona sul do país, Maputo 31 de máxima, 21 de mínima, Xai-Xai 30 de máxima, 20 de mínima, Inhambane 30 de máxima, 22 de mínima. Na zona centro do país, Beira 30 de máxima, 24 de mínima, Quilimane 32 de máxima, 23 de mínima, Chimoio 25 de máxima, 18 de mínima, Tete 32 de máxima, 23 de mínima. Por fim, a zona norte do país. Nampula, 30 de máxima, 23 de mínima, Pemba, 33 de máxima, 24 de mínima, Lixinga, 26 de máxima, 16 de mínima. De volta ao último bloco do Jornal da Noite. Suicidou-se ontem o antigo presidente do Peru, Alan Garcia, depois de ter recebido um mandato de captura sob acusação de estar implicado no caso de corrupção da Odebrecht. Alan Garcia, antigo presidente do Peru, não esperou pela detenção da polícia peruana, tendo posto fim à sua vida esta quarta-feira com um tiro na cabeça. Garcia, que havia sido presidente do Peru nos anos 80 e voltou a ser entre 2006 e 2011, era um dos 4 antigos chefes do Estado peruanos acusados de estarem envolvidos em escândalos de corrupção no caso Odebrecht.
Garcia teria recebido subornos da Odebrecht para a construção de uma linha de metro na capital peruana. A polícia do Peru já deteve Luiz Nava, amigo de Garcia, e amigo Atala, antigo vice-presidente do Peru. O governo do Sudão do Sul ofereceu-se a mediar a crise política no Sudão. Já a Uganda se predispôs a dar asilo ao ex-presidente sudanês. Depois do governo do ex-presidente sudanês, Omar al-Bashir, ter ajudado há 7 meses o governo de Juba e os grupos rebeldes a um acordo de paz, é chegada a vez do Sudão do Sul retribuir o auxílio deste país vizinho. O grupo do presidente sudanês, Salva Kiir, disse que está disposto a mediar a nova crise política que se instalou após a queda de Omar al-Bashir a 11 de abril. O Sudão do Sul, que alcançou a independência do Sudão em 2011, após uma guerra civil, acredita que só o diálogo pode trazer uma transição pacífica de poder. A junta militar do Sudão, que forçou al-Bashir a renunciar ao poder após meses de protestos e assumiu o controle do poder, promete eleições daqui a 2 anos. Mas os sudaneses reclamam a formação imediata de um governo civil de transição. Esta quarta-feira, o governo de Uganda manifestou interesse em colher Bashir caso este peça asilo. Segundo as fontes familiares, citadas pela Reuters, Bashir foi tirado do Palácio Presidencial na terça-feira, diretamente para a cadeia em Khartoum. Ivanka Trump, filha do presidente norte-americano, vai alocar 50 milhões de dólares para promover diversas iniciativas das mulheres em África. Espera-se que até 2025, 50 milhões de mulheres estejam economicamente empoderadas. Ivanka Trump, conselheira da Casa Branca e filha do atual presidente norte-americano, reiterou esta quarta-feira sua promessa de promover iniciativas que ajudem as mulheres em África a tornarem-se empresárias de sucesso. Após uma visita a um campo de cacau na Costa do Marfim, Ivanka Trump disse que investir no empoderamento da mulher em África ajuda no desenvolvimento, estabilidade e pacificação do continente. A filha de Donald Trump vai aplicar 50 milhões de dólares em diversas atividades das mulheres. A iniciativa da The Women Global Development and Prosperity espera empoderar 50 milhões de mulheres africanas até 2025. Ivanka Trump chegou à África no domingo, tendo já visitado Etiópia e Costa do Marfim em seu périplo de 4 dias. E na página desportiva, o antigo árbitro internacional de basquetebol, Abreu João, é candidato à presidência da Federação Internacional de Basquetebol para a África a nível da Zona 6. Foi um dos árbitros nos Jogos Olímpicos de 2004 em Atenas, na Grécia, e em 2008 em Beijing, na China. Pelo meio, uma presença no Mundial 2006 no Japão. O currículo é invejável e começou a ser construído em 1985, na altura como jogador do Ferroviário de Nampula. Agora quer disputar o trono da Federação Internacional de Basquetebol para a África ao nível da Zona 6, com objetivos já traçados. Todos os países da Zona 6 têm o mesmo problema de formação. O que nós queremos é que os nossos parceiros, neste caso falo das federações nacionais, os governos dos países em que nós vamos da Zona 6, deve haver um compromisso para voltarmos a fazermos o trabalho de casa, voltarmos na camada de formação, o basquetebol ao nível escolar, o basquetebol ao nível universitário, o basquetebol ao nível depois de 22 anos para diante. História sem paralelo a nível interno. De 1999 a 2015 esteve em todas as fases finais dos campeonatos africanos da modalidade. Para esta corrida foram também alguns países integrantes que pediram a sua candidatura. Em particular, como candidato a presidente da Zona 6, o que eu gostaria de ter é trabalhar com federações fortes. Trabalhando com federações fortes vai permitir que o nosso manifesto seja implementado corretamente, porque o nosso manifesto é extremamente ambicioso. Abreu João é árbitro desde 1986 e 10 anos depois, entenda-se, 1996, tornou-se internacional. Em 2011 escreveu mais uma página na sua história e esteve na NBA Development League em Las Vegas, nos Estados Unidos da América. As eleições devem acontecer antes da realização do Congresso da FIBA África, agendado para 21 de junho em Bamako, no Mali. E o Jornal da Noite fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Encontro marcado numa próxima oportunidade. Boa noite.